Olá, amigos. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai, falando aqui da cidade de Orlando, dos Estados Unidos. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que eu considero muito importante. Nós cremos no estabelecimento da nova aliança e que isso ocorreu, obviamente, com a manifestação de Yeshua HaMashiach, Yeshua, que nós temos como nosso Messias. A profecia da nova aliança foi dita pelo profeta Jeremias, que fala desse tempo, e ela revela algumas coisas importantes. Por exemplo, que Deus faria essa nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Então, isso significa que a nova aliança, embora ela tenha se estendido até os gentios, de acordo com as profecias, ela não foi feita a princípio com os gentios. Os gentios só começaram a ingressar na nova aliança depois, dentro da era apostólica, mas já depois do seu estabelecimento. E no estabelecimento da nova aliança foi dito então que Deus colocaria, internalizaria a Torá, a lei, nos corações daqueles que abraçassem. O que isso significa? Que a Torá seria melhor cumprida, melhor observada do que estava acontecendo até aquele presente momento. E o profeta Ezequiel, ele dá detalhes importantes falando sobre isso. Eu quero também registrar aqui que Ezequiel faz referência também à implantação do reino vindouro dos dias do Mashiach, que deverão ocorrer, esses dias deverão ocorrer após a grande destruição que abaterá esse planeta com a guerra contra Israel. A gente vê hoje indícios das nações se movimentando no sentido de combater a Israel. E isso culminará, sem dúvida, com o Armagedon, ou a reunião de todas as nações contra a cidade de Jerusalém. O profeta Joel nos fala que o grande momento da vinda de Mashiach para o estabelecimento do seu reino é justamente quando todas as nações se congregarem contra Jerusalém. E o profeta Ezequiel, então, ele fala aqui, não é? No versículo 24 do capítulo 36, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, como eu disse, faz referência ao reino vindouro, ao reino milenar messiânico, mas também faz referência à implantação da nova aliança. Veja bem, verso 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, seria concedido, para que a lei fosse internalizada nos corações, seria concedido o Ruach, o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, até o período da Nova Aliança, era um privilégio unicamente dos sacerdotes, dos profetas e dos reis. O povo, as pessoas, não recebiam o Ruach HaKodesh. Mas na nova aliança, o Espírito Santo seria dado. Com qual finalidade? Tirar o coração de pedra e fazer com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Isso é a internalização da Torá. Isto é a circuncisão do coração. É por isso que nos dias de Yeshua, ao contrário do que se prega hoje, que poucas pessoas creram em Yeshua, que ele foi rejeitado pelo seu povo, isso não é verdade. Yeshua foi rejeitado exatamente por uma
parcela menor do seu povo, ou mais especificamente, pela classe sacerdotal que era responsável com um governo em nome do governo de Roma. Então, foi essa minoria que rejeitou a Yeshua e que incitou Roma a que destruísse a Yeshua para que Yeshua não viesse a causar um levante contra Roma. Bom, mas o nosso assunto é o quê? Por que Uruar? Então, Uruas era uma outra condição. E aqui também fala da purificação de pecados, ó. E de todos os vossos pecados, e de todos os vossos ídolos, de todas as vossas imundícias, ficareis purificados, está no versículo 25. Fala de uma purificação de pecados. O que veio João e Yohanan, o batizador, o que ele veio fazer nos seus dias? Ele veio como um precursor de Mashiach, preparando o caminho para a vinda de Yeshua. E ele anuncia, quando Yeshua comparece no batismo que ele estava realizando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja bem, a nova aliança, a retirada do pecado, a remissão dos pecados, a concessão do Ruach para que eles guardassem melhor a Torá. Os discípulos de Yeshua foram os melhores observadores da Torá que existiram. Não é sem razão que mais tarde, diz o livro de Atos, nos escritos da Brit Hadashah, que muitíssimos dos sacerdotes aceitaram a fé. Vieram como? Os sacerdotes que eram responsáveis para ensinar a Torá ao nosso povo estavam abraçando a nova aliança. Estava recebendo Yeshua como Cordeiro de Deus, como Mashiach, e abraçando a nova aliança. Porque o que aconteceu foi o seguinte: aqueles discípulos de Yeshua, aqueles seguidores de Yeshua, se tornavam melhores cumpridores da Torá que os demais. Então havia uma evidência de que, e veja bem uma coisa importante, os seguidores de Yeshua, eles não montaram uma nova religião. Os seguidores de Yeshua continuaram dentro da fé judaica. Então não houve uma mudança de religião. Isso é um tema até para a gente discutir mais tarde com vocês, que não houve. É muito importante nós entendermos que a única coisa que ocorreu, a única diferença entre aqueles judeus, aqueles israelitas que abraçavam a Yeshua e os demais, era o melhor cumprimento da Torá, era a aceitação de Yeshua como Cordeiro de Deus e como Messias do povo de Israel. Não houve mais nenhuma mudança. Então, mas então por que crucificaram? Por que mataram? Por que entregaram Yeshua para Roma, nas mãos de Roma? De medo de todos crerem em Yeshua e Yeshua se tornar um revolucionário e tomar o poder ou acabar com a submissão a Roma. Porque o povo acreditava que Mashiach ia fazer isso, muito embora Yeshua tenha dito que no tempo determinado ele viria como rei, que aquele não era o tempo ainda. Então agora era o tempo do Messias sofredor, do servo sofredor. E Yeshua, então, aparece como aquele que haveria de trazer a remissão dos pecados. Nós sabemos que alguns anos depois, o templo foi destruído. Então não havia mais sacrifícios para a remissão de pecados. E aí, como é que ficaria o perdão de pecados? A gente vai observar também nos escritos da Brit Hadashah e da Torá que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é muito bom a gente fixar isso, ter isso em mente.
sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão, não há purificação de pecados. E Yeshua, segundo os escritos no livro de Hebreus, diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 15 de Hebreus: e por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que significa? Que a morte de Yeshua, toda aquela simbologia, a transferência dos pecados para os animais, a transferência do pecado para o santuário e a remoção dos pecados a cada Yom Kippur, eram sombras das coisas vindouras. Quando veio Yeshua, o que aconteceu? O véu do templo literalmente se rasgou de alto a baixo. Significa que começava ali o ministério de Yeshua, como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote. E com a morte de Yeshua, ele assegurou, ele trouxe a remissão dos pecados que haviam debaixo da primeira aliança. Ele deu validade ao perdão, à remissão de pecado de todos aqueles que viveram na primeira aliança. O próprio Yeshua mesmo fala, quando ele celebra o Pêssar com seus discípulos, ele toma o cálice de vinho e diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, o sangue dele foi derramado para remissão de pecados. E, como eu disse, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A partir dali, quem creu em Yeshua, quem cresce em Yeshua, teria os seus pecados perdoados através dele. Nós vamos continuar no nosso próximo programa falando sobre isso. Continue conosco.